Bom dia a todos, eu sou o Richard e hoje eu quero trazer o devocional que está lá em Mateus 18, de 21 a 35, que fala do credor incompassivo ou servo impiedoso. E diz assim, em Mateus 18, de 21 a 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus servos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, essa parábola ela começa com um questionamento de Pedro a Jesus até quantas vezes ele deveria perdoar um irmão. Até 7 vezes, Jesus? E Jesus não diz até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que 70 vezes 7 dá 490. Mas isso não significa que a gente deve perdoar até 490 vezes. E por isso Jesus introduz essa parábola para deixar claro isso. E nessa parábola, um rei decide acertar contas com seus servos e ele traz um que devia uma enorme quantidade de prata. Em outras versões aqui, traz a referência de 10 mil talentos. 10 mil talentos era uma medida usada na época que corresponde, cada talento corresponde a 6 mil denários. E um denário era um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, se a gente fizer uma conta, 10 mil talentos vezes 6 mil denários, a gente tem uma conta de 60 milhões de denários. 60 milhões de dias trabalhando para pagar essa dívida. Isso dá algo em torno de 164 mil anos. E comparado com Matusalém, que foi o homem que mais viveu, segundo a Bíblia, que viveu 969 anos, a gente precisaria de um pouco mais de 169 Matusaléns trabalhando desde o início da vida até o final sem parar para pagar essa dívida. O que fica claro aqui, o que Jesus quer mostrar é que o reino dos céus é como Deus perdoando uma humanidade que não tinha como pagar o seu pecado. Esse homem não tinha como pagar a dívida e nós não temos como, pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios esforços, pagar a dívida que a gente tem do pecado perante Deus. E por isso o próprio Deus pagou por nós, Jesus Cristo. Hoje é domingo de Páscoa, amanhã, quando vai ser postado esse vídeo, já vai ter passado a Páscoa, mas a Páscoa é um grande significado de perdão, como essa parábola aqui. Deus perdoou um pecado que para nós era impossível pagar. Somente Deus poderia ter feito isso. O pecado contra um Deus infinito requer um sacrifício infinito. Então, ou o homem passa um período de tempo infinito no inferno, ou Deus, que é infinito, morre de uma vez por todas, e foi exatamente isso que aconteceu. Jesus se entregou por nós, Jesus se sacrificou por nós,
e perdoou os nossos pecados, nos lavou pelo teu sangue. E ele deixa claro isso aqui, e deixa claro que assim como aquele senhor perdoou uma dívida impagável, assim a gente deve perdoar nossos irmãos também. Depois aquele homem encontrou uma pessoa que devia para ele apenas 100 denários. Ele devia 60 milhões, foi perdoado e encontrou um cara que devia 100, apenas 100, e ele não conseguiu perdoar. E aí o rei ficou sabendo disso e entregou ele aos torturadores. Então, fica claro que a nossa dívida perante os nossos irmãos é muito menor do que a dívida que a gente tem contra Deus. Deus perdoou algo muito maior e a gente muitas vezes não consegue perdoar pouca coisa com o irmão nosso, né? Pisa no nosso pé, a gente já quer morrer, a gente não consegue perdoar ele. O tênis estava limpo, era o primeiro tênis, a primeira vez que uso tênis e assim vai. A gente precisa exercitar essa atitude do perdão, porque o maior perdão foi a gente que recebeu através de Jesus Cristo. Tem uma história famosa, o pastor Cláudio Duarte, famoso, bem conhecido, um pastor bem conhecido, mineiro. Ele conta que antes de iniciar o ministério dele, a mulher dele traiu ele. E ele saía na rua, era zoado, era xingado e tudo mais. Mas ele tinha que liberar o perdão, ele conseguiu perdoar a mulher dele e hoje eles vivem felizes. Porque imagina para um pastor e para qualquer um que prega a palavra de Deus não conseguir perdoar, mas depois ter que pregar sobre o maior perdão do mundo, que é o perdão de Deus, a salvação de Jesus Cristo. Então, todo mundo que entende a salvação, todo mundo que entende que foi perdoado por Deus, que foi resgatado por Deus, que é um pecador, que merece de misericórdia, essa pessoa ela deve perdoar. Ela deve perdoar porque ela tem o Espírito Santo de Deus, ela foi perdoada muito mais, uma dívida muito maior do que qualquer pessoa pode fazer aí por você. Eu sei que em muitos casos é algo difícil, dependendo da situação, talvez um estupro, uma morte, enfim, pode acontecer várias situações, mas quando entendemos esse plano perfeito da redenção de Deus, quando entendemos que nós recebemos esse presente maravilhoso, que nós já fomos perdoados por Deus, que vamos ter a salvação através de Jesus Cristo, que não vamos perecer no inferno eternamente, mas vamos estar no céu com Jesus, como diz lá em Filipenses 3:20, a nossa cidadania não é daqui, mas é dos céus, de onde aguardamos ansiosamente o nosso Salvador. Quando nós entendemos tudo isso, tudo fica mais fácil liberar o perdão, fica mais fácil entender que isso aqui, essa fase aqui na Terra é uma peregrinação e que nós vamos estar para sempre com Deus nos céus. Então, para perdoar, a gente tem que entender tudo isso, tem que entender que Deus é o alvo final, o céu é o alvo final, a salvação é o alvo final, que tudo isso aqui é passageiro, todo mundo vai errar, eu erro, você erra, e a gente tem que perdoar mutuamente um ao outro. Então, o devocional de hoje é para que a gente libere o perdão, para que a gente saiba perdoar, assim como Jesus nos perdoou, assim como o nosso Rei perdoou a nossa dívida que era impagável. Assim a gente deve fazer também. Amém? Um abraço.